Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 22, declara-se assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? E ele, no caso Moisés, clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. O texto fala de um momento na vida do povo hebreu, Israel. Eles haviam saído do Egito e haviam tido uma grande vitória diante do Mar Vermelho, quando o Senhor disse para eles: a ordem é para marchar, ou seja, diga ao povo de Israel, os filhos de Israel, que marchem. Eles obedeceram, atravessaram o mar, tiveram um grande livramento, uma grande operação do Senhor na vida deles. E nesse momento, nós podemos ler aqui que Moisés leva aquele povo para caminhar, depois do Mar Vermelho, depois da travessia, a um deserto chamado Sur. E 3 dias eles caminharam ali, mas não acharam água. E nós bem sabemos que deserto sem água é morte, porque a água é um bem que traz um benefício que mantém a vida. Pois bem, não acharam. E a primeira coisa que o povo começou a fazer é murmurar contra Moisés, dizendo: Moisés, o que nós vamos beber? Eu aprendo e compartilho para nossas vidas que o Senhor já havia dado uma vitória a Israel. O Senhor já deu a você e deu a mim muitas vitórias. Nós já atravessamos alguns mares vermelhos, não porque nós tínhamos força, mas porque o Senhor abriu o mar e nós passamos a pés enxutos e atravessamos esse mar e chegamos do outro lado com a vitória, louvamos, adoramos e glorificamos a Deus. E após uma grande vitória, sempre haverá uma dificuldade que vai tentar parar você e eu, parar a sua caminhada, impedir que você prossiga em direção ao prêmio da soberana vocação, a promessa de Deus. O povo estava caminhando em direção a uma promessa, a terra prometida, terra que mana leite e mel. E aqui eles estão no deserto, 3 dias caminharam. E depois eles vão murmurar com Moisés: o que nós vamos beber? É como se dissesse assim: você nos trouxe aqui, Moisés, para quê? Para que nós pudéssemos morrer de sede? É como se dissesse isso. E o povo começa a falar contra Moisés. E Moisés, ele não murmura. Veja bem, ele não reclama, ele não murmura. Ele confia no Senhor. Quando nós não murmuramos diante de questões, quando nós confiamos no Senhor, nós temos uma certeza de uma coisa: Deus está conosco. E o texto diz que Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho, uma árvore, e disse para Moisés que lançasse aquele lenho nas águas, porque as águas eram amargas, água que não dava para beber, por isso se chamava Mara, águas amargas ou amargosas. E ele lança esse lenho, e aí acontece a mudança, a transformação daquilo que era amargo para aquilo que tinha sabor, aquilo que era doce, agradável, aquilo que podia se beber e saciar a sede. E assim eles fizeram, e o povo bebeu. E nós lemos que o Senhor deu a eles ali estatutos. No contexto, o Senhor provou eles ali, deu ordenanças a eles. Veja bem, o mundo é como as águas de Mara, na sua vida e na minha vida. Nós caminhamos
E vamos sempre nos encontrar com situações amargosas na nossa vida, muitas das vezes. O mundo é assim. Mas veja, quando Moisés clama, o Senhor dá uma revelação para ele, o Senhor dá uma orientação. Pega esse lenho e lança nas águas, e elas se tornaram doce. Num dia, muito depois de Moisés, o Senhor Deus fez a mesma coisa por toda a humanidade. Quando ele entregou Jesus, seu Filho, por amor, de tal maneira para que todos nele creiam, não pereçam, mas tenham a vida eterna. O Senhor entregou seu Filho num lenho, no Calvário, na cruz. E aqui é tipo da cruz. Quando nós lançamos a cruz, ou seja, a nossa confiança no Senhor, a palavra da cruz, como Paulo escreve, ela é loucura para muitos, mas para nós é o poder de Deus, nós somos salvos. A cruz lançada nesse mundo de Mara, ela torna as águas amargas em águas doces, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando nós lançamos a cruz, Jesus, a salvação, nessas águas amargas, elas se tornam águas boas, saradas, águas que vão saciar a nossa sede, a sede da nossa alma e daqueles que também se achegam. O segredo em meio à dificuldade é clamar. O segredo é lançar sobre o Senhor as nossas aflições, porque Ele tem cuidado de nós. O segredo é permanecer caminhando. Ainda que você e eu caminhemos 3 dias numa escassez, como eles caminharam no deserto, não murmuremos. Paulo diz: em tudo dai graças. Que nós possamos elevar os olhos aos céus e clamar como Moisés clamou. O lenho já foi lançado sobre a sua vida, minha vida, o Senhor Jesus. E Ele é o Deus que provê na sua vida e na minha vida. É o Deus que sara todas as nossas enfermidades, inclusive nos lava do nosso pecado, que é muito amargoso. Eles tiveram água boa e doce e continuaram a jornada. Que tanto você como eu nos lancemos ao Senhor e lancemos Ele sobre nós todos os dias. Jesus disse: todo aquele que vem após mim, que não toma minha cruz e não me segue, não é digno de mim, mas sim aquele que toma e segue, esse é digno de mim. Reflita sobre isso. O Senhor te ama, o Senhor tem um plano na sua vida. O que Deus tem preparado para os seus é grandioso, é maravilhoso. Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém.